Livro Um Amor que Vale a Pena, capítulo 3. Seu quociente de bondade. Versículo 1 Coríntios 13, 4. O amor é bondoso. Quando pensamos a bondade de Jesus, logo pensamos no poder, na paixão e na devoção dele. Mas os próximos a ele sabiam e sabem que Deus vem envolto em bondade. Havia 3 mensagens da minha secretária eletrônica nessa manhã, todas 3 fazendo o mesmo pedido. Eles ouviram o tópico desse capítulo e queriam contribuir. Deus fora bondoso com eles. Eles tinham uma história para compartilhar. Convidei-os para vir em minha casa. O primeiro a chegar foi um casal jovem recém-casado. Os 2 mostravam evidências de um casamento recente. Ela estava esbelta pelo peso que perdera. Ele estava de olhos arregalados pela noiva que conquistara. Sentados no sofá, abraçados, bem próximos um ao outro, eles começaram a me contar a sua história. Ela falou a maior parte do tempo. Ele concordava com a cabeça, sorria e terminava a sentença quando ela parava para tomar fôlego. Minha mãe e Maria são amigas desde que eram adolescentes. Por isso convidamos Maria e Jesus para o casamento. Minha esposa conheceu Jesus quando ele cuidava do negócio da família, acrescentou ele. Ficamos emocionados quando Jesus veio, mas um pouquinho surpresos com a quantidade de acompanhantes. Havia um bando. 15 ou 20, disse ele. Mas tudo bem, afinal, Jesus é da família. Além disso, tivemos um momento ótimo. Muito depois de a cerimônia terminar, as pessoas ainda estavam lá, comendo e bebendo. Bebendo um pouco demais, explicou o noivo. Logo o vinho acabou e os garçons ficaram nervosos porque as pessoas ainda queriam se divertir. A jovem escorregou para a ponta do sofá. Só soube do problema depois que ele foi resolvido. Ninguém me disse nada. Contudo, alguém contou para Jesus e ele cuidou da situação. Ele não só produziu mais vinho, mas também o melhorou. Ela continuou e disse que o coordenador do casamento relatou que a safra de vinho tinha o sabor do Bordeaux de $100 a garrafa, que ela provara certa vez em um festival de vinho. O jovem moveu-se para a ponta do sofá, ficando ao lado da esposa. Aqui está o que nos impressiona. Enquanto ele falava, ela olhou para ele e anuiu com a cabeça, como se soubesse o que ele estava para dizer. Esse é o seu primeiro milagre, certo? O primeiro milagre ele o fez conosco, para salvar-nos de parecer anfitriões ruins. Ele não tinha de fazer isso, interrompeu ela. Nossa cidade tem pessoas doentes, pobres, por que nós? Ressuscitar morto daria mais manchete. Mas ele usou o primeiro milagre em uma falha social. Isso não foi bondade da parte dele? Sorriu ela. Ele sorriu. Eu também sorri. Quando eles saíram, um homem de negócios entrou. Disse-me que seu nome era Zaqueu. Um camarada baixo, vestido de um terno italiano, todo bronzeado e dentes branquíssimos. Sapato Spinelli, óculos Ray-Ban. Dava para perceber que ele se dera bem na vida. Não deixe a aparência enganá-lo, disse ele. Tenho grana, mas não amigos. Construí uma casa grande nos limites da cidade, mas ninguém me visita, nem mesmo as testemunhas de Jeová. Não posso dizer que eu os culpo. Paguei pelo lugar com o dinheiro tirado dos impostos pagos por eles. Não, ninguém nunca me visitou, até o dia em que Jesus veio. Vou à sua casa hoje, anunciou ele. Bem ali, no meio da cidade onde todos podiam ouvir. Sabe, Jesus não precisava fazer isso. Poderia levá-lo para jantar um quarteirão abaixo,
ou levá-lo para almoçar num clube. Mas não, ele queria vir à minha casa. Ele queria que todos soubessem aonde ele iria. A assinatura dele é a primeira do meu livro de convidados. Foi bondoso da parte dele, você não acha? Inacreditavelmente bondoso. Mais tarde veio uma mulher de meia idade, cabelo grisalho, preso atrás. O vestido era simples, lembrou-me uma bibliotecária da escola de ensino médio. O rosto era vincado e energético. Ela disse que estivera doente por 12 anos, HIV positivo. Isso é muito tempo, disse eu. Muito tempo mesmo, concordou ela. O suficiente para não ter mais médicos a quem recorrer, sem dinheiro e até mesmo sem esperança. Mas o pior de tudo, ela não tinha mais amigos. Eles ficaram com medo de mim, disse ela. Ficaram preocupados em pegar a doença. Minha igreja não me expulsou, mas também não me ajudou. Não tive casa durante anos, vivia em um abrigo. Então Jesus veio para a cidade. Ele estava a caminho da casa do prefeito para tratar da filha dele, que estava morrendo. A multidão era densa e as pessoas empurravam, mas eu estava desesperada. Ela falou e seguiu Jesus à distância. Depois aproximou-se e recuou com medo de ser reconhecida. Contou que andava atrás de um homem de ombros largos e ficou no rastro dele até que, conforme ela mesma disse, havia apenas 2 pessoas entre ele e eu. Forcei o meu braço através da multidão e alcancei a bainha do paletó dele. Não para agarrar o paletó, mas para tocá-lo. E quando eu fiz isso, meu corpo mudou. No mesmo instante. Minha face esquentou, pude respirar profundamente. Parecia que as minhas costas ficaram eretas. Parei, deixando que as pessoas empurrassem ele. Ele também parou. Quem me tocou? Enquanto ele e a multidão esperavam, o meu coração estava acelerado. Por causa da cura, do medo, 2 coisas, não sabia. Então ele perguntou de novo: quem me tocou? Então ele não parecia estar com raiva, só curioso. Então falei. Minha voz tremia, as minhas mãos também. O homem grande se afastou, Jesus deu um passo à frente e eu contei toda a história. Toda a história? Perguntei. Toda a história, replicou ela. Tentei imaginar o momento. Todos esperando enquanto Jesus ouvia, a multidão esperando, os líderes esperando. Uma menina estava morrendo, as pessoas estavam empurrando, os discípulos estavam questionando. Mas Jesus estava escutando. Escutava a história toda. Ele não precisava escutar. A cura seria o bastante para ela, o bastante para a multidão, mas não bastante para ele. Jesus queria fazer mais do que curar o corpo dela. Que coisa bondosa para se fazer. O milagre restaurou a sua saúde, a bondade restaurou a sua dignidade. E o que ele fez a seguir, a mulher jamais esqueceu. Como se ele já não tivesse feito bastante. Seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Ele a chamou de filha. Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Disseram-me que ele nunca usara essa palavra de filha com mais ninguém, só comigo. Depois ela se foi. Verifiquei a história, ela estava certa. A bondade de Jesus. Logo pensamos no poder, na paixão e na devoção dele, mas os próximos a ele sabiam que Deus vem envolto de bondade. Bondade bastante para se importar com uma gafe. Bondade bastante para almoçar com um trapaceiro. Bondade bastante para abençoar uma irmã sofredora.
O amor é bondoso, escreve Paulo. Neemias concorda. Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Davi também concorda. O teu amor é melhor do que a vida. Salmo 63:3. Paulo fala da benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, em Tito, capítulo 3, versículo 4. Ele é exuberante em anunciar. Deus fez isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, 7 e 8. Mas o convite de Jesus oferece a prova mais doce da bondade do céu. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Em Israel, na antiguidade, os fazendeiros costumavam treinar bois inexperientes, atrelando-os a um boi experiente, com uma trela de madeira. As correias em torno do animal experiente eram bem apertadas. Ele carregava a carga, mas a trela e as correias sobre o animal mais jovem ficavam frouxas. Ele caminhava ao lado do boi mais velho, mas o seu fardo era leve. Neste versículo, Jesus está dizendo: caminhe ao meu lado, seremos atrelados juntos, mas eu puxo o peso e carrego o fardo. Pergunto-me, quantos fardos Jesus está carregando por nós, dos quais não temos menor consciência? Conhecemos alguns. Ele levou a cabo o pecado. Ele carrega nossa vergonha. Ele levou a cabo a nossa vida eterna. Mas a outros, ele retira os medos antes que sintamos. Ele carrega nossa confusão para que não tenhamos que fazer isso. Aqueles momentos em que somos surpreendidos por nosso próprio sentimento de paz. Pode ser que Jesus tenha posto a nossa ansiedade em seus ombros e posto um jugo de bondade sobre os nossos? E com que frequência agradecemos a Ele por sua bondade? Não com frequência suficiente, mas a nossa ingratidão restringe a bondade dele? Não, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Na língua original, a palavra bondade carrega uma noção adicional que a palavra traduzida não tem. Ela se refere principalmente a um ato de graça, mas também a uma obra ou pessoa que é benéfica, útil, adequada ao seu propósito. A palavra bondade era até mesmo empregada para descrever alimento saboroso e também saudável. Soaria estranho para nós fazer o seguinte comentário: ei, querida, que refeição maravilhosa! A salada está especialmente bondosa esta noite. Mas o uso faz sentido. Não é verdade que a bondade é boa e boa para você, prazerosa e prática? A bondade não diz apenas bom dia, a bondade faz o café da manhã. Mais uma vez, será que Jesus não se encaixa nessa descrição? Ele não só vai ao casamento, mas também salva o casamento. Ele não só cura a mulher, mas também a honra. Ele fez mais do que chamar Zaqueu pelo nome. Ele entrou na casa dele. Ele não agiu de forma semelhante com você? Ele não o ajudou a sair de algumas dificuldades? Ele não entrou em sua casa? E já houve alguma ocasião em que ele estava ocupado demais para ouvir a sua história? A Bíblia diz: reflitam nisso, os sábios, e considerem a bondade do Senhor. Salmo 107:43. Deus não foi bom, prazerosamente útil com você? E uma vez que Deus foi tão bom com você,
Você sabe o que eu estou prestes a dizer. Será que você não pode ser bom com os outros? A pergunta que Paulo fez em Romanos 2,4 serve para todos nós. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que leva ao arrependimento? Arrependimento de quê? Sem dúvida, arrependimento da descrença, da rebelião e do pecado. Mas não podemos igualmente dizer que a bondade de Deus leva ao arrependimento de nossa insensibilidade? Alguns podem achar que toda essa conversa de bondade soa, bem, um pouco melosa. Homens, em particular, tendem a valorizar virtudes mais espetaculares e marcantes: coragem, devoção, liderança visionária. Vamos a seminários sob planejamento de estruturação de equipe, mas não posso dizer que já fui a alguma conferência sobre bondade, nem que já ouvi falar em alguma ocasião desse tipo. Contudo, Jesus questionaria as nossas prioridades. Aprendam o que significa isto, ordena ele. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Paulo põe a bondade no topo da pirâmide ao escrever: o amor é bondoso. Quão bondoso você é? Qual o seu coeficiente de bondade? Qual foi a última vez que você fez algo bom para alguém da sua família? Por exemplo, pegar uma manta, limpar a mesa, preparar o café, sem que lhe pedissem? Pense em sua escola ou lugar de trabalho. Que pessoa é mais olhada de cima ou evitada? Um aluno tímido? Uma funcionária sempre irritada? Talvez ela não fale a língua do país, talvez ela não se encaixe no ambiente. Você é bondoso com essa pessoa? O coração bondoso é bondoso em segredo. Ele deixa o carro passar, cede o lugar na fila para a jovem mãe com 3 filhos. Ele pega a lata de lixo do vizinho que rolou para a rua. Ele entende que talvez a pessoa mais necessitada que encontrará toda semana seja a que senta na fila, atrás dele na adoração. Paulo escreve: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente as da família da fé. Gálatas 6:10. E aqui está o desafio. E a respeito dos seus inimigos, quão bom você é com aqueles que querem o que você quer ou que tiram o que você tem? Um amigo meu testemunhou um ato de bondade engraçado em um leilão. O objetivo da reunião era arrecadar dinheiro para uma escola. Alguém doou um filhote puro sangue, que derreteu o coração de muitos convidados, levando-os a abrir o talão de cheques, 2 deles em particular. Eles sentaram-se de lados opostos do salão de banquete, um homem e uma mulher. À medida que os lances continuavam, esses 2 destacavam-se como os mais determinados a comprar o filhote. Outros desistiram, mas não esses 2. Eles dando lances alternados, até que um deles avançou o lance em diversos milhares de dólares. Não se tratava mais do filhote, dizia a respeito de vencer. Eram as finais do torneio de Wimbledon, e nenhum dos jogadores se afastava da rede. Será que consegue imaginar o presidente da escola babando de alegria? Por fim, o camarada desistiu e não deu um lance de volta. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, vendido. O lugar estourou em entusiasmo e a senhora foi presenteada em seu troféu abanando o rabinho. A face dela suavizou, depois enrubesceu. Talvez ela tivesse esquecido de onde estava. Talvez nunca pretendesse dar 12 lances de uma em um jantar formal. Com certeza nunca pretendeu que o mundo visse seu lado pitbull. Então sabe o que ela fez?
Quando os aplausos abrandaram, ela atravessou o salão e deu o filhote de presente para o seu rival no leilão. Suponha que você fizesse isso com seu rival, com seu inimigo, com seu chefe que o despediu, com o cônjuge que o deixou. Suponha que você o surpreenda com bondade. Será fácil? Não, não é. Mas a misericórdia é o gesto mais profundo de bondade. Paulo equipara as duas. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Jesus disse: amem seus inimigos, façam o bem a quem os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam. Que mérito vocês terão se amarem o que os amam? Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestes a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6:27. Bondade em casa, bondade em público, bondade na igreja, bondade com seus inimigos. Cobre bem a gama toda, você não acha? Quase. Alguém mais precisa da sua bondade? Quem poderia ser? Você. Não tendemos a ser duros conosco mesmos e fazemos isso com acerto. Como jovem casal no casamento, nem sempre planejamos à frente. Como Zaqueu, enganamos alguns amigos, somos egoístas. E como a mulher doente, nosso mundo às vezes parece fora de controle. Mas Jesus repreendeu o casal? Não. Ele puniu Zaqueu? Não. Ele foi duro com a mulher? Não. Ele é bondoso com o esquecido. Ele é bondoso com o ganancioso. Ele é bondoso com o doente. Ele é bondoso conosco. E uma vez que Ele é tão bondoso conosco, não podemos ser um pouquinho mais bondosos com nós mesmos? Ah, você não me conhece, Max. Você não conhece as minhas faltas nem os meus pensamentos. Você não sabe as dores que rosno e as queixas que resmungo. Não os conheço, mas Ele as conhece. Ele conhece tudo a seu respeito, mas não economiza a sua bondade a você. Ele, conhecendo todos os seus segredos, retirou alguma promessa ou reclamou alguma dádiva? Não, Ele é bom com você. Porque você não pode ser bom com você mesmo? Ele perdoa suas faltas, porque você não faz o mesmo. Ele acha que vale a pena viver amanhã. Por que você não concorda com ele? Ele acredita em você o suficiente para chamá-lo de seu embaixador, de seu seguidor e até mesmo de seu filho. Por que você não aceita a sugestão dele e acredita em você mesmo?